Olá, sejam bem-vindos ao Foco na Marca, um videocast que é uma parceria da Virta e da Insidercast. Hoje a gente está num ambiente diferente, como vocês estão vendo aqui. A gente está aqui na WTW, em São Paulo, e nesse podcast a gente vai conversar um pouco com as grandes lideranças sobre comunicação, como que ela pode transformar as realidades, como que ela pode impulsionar os negócios, gerar impacto positivo. E se você curte esses temas, confere lá no nosso canal, no canal da Virta e da Insidercast, e também no Spotify, como que essas lideranças estão pensando sobre esses temas. Confere lá, a gente já tem mais 2 episódios no ar e vem muito mais pela frente, não é não, Fê? Fê? Sim, Seja muita coisa. bem-vinda. Obrigada, Fábio. Hoje a gente vai falar sobre reposicionamento de marca após fusão, aquisição, um processo que envolve estratégia, envolve cultura organizacional e, claro, muita comunicação. E aí hoje a gente trouxe uma pessoa aqui especial para passou por esse processo, que é o Eduardo Takahashi, CEO da WTW. Vocês tiveram uma fusão em 2015, né? Depois uma tentativa de fusão em 2020, né? Com a AEO. E aí a empresa precisou repensar a marca, repensar toda a comunicação dela, né? Como que foi esse processo? Se você puder também começar contando um pouco de você e como você chegou até aqui. Não, legal. Obrigado. Primeiro, obrigado a vocês pelo convite, Insidercast e Virta, parceiros aí, parceiraços de negócios nossos. E é um prazer enorme, um orgulho enorme de estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho dessa história, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, então há 31 anos atrás, aí praticamente, eu estava procurando emprego, achei emprego numa corretora de seguros para ser engenheiro de inspeção de risco, prevenção de perdas, né? E estou nesse mercado há 31 anos, então passei a ser o contato comercial dos clientes, eu gerenciei várias unidades de negócio, eh, gerenciei vários clientes na minha carteira, trabalhei nas principais corretoras do mercado, né? E até a minha vinda aqui para a WTW tem um pouco a ver com essa sua pergunta, né? Em 2015, 2016, o grupo Willis, né, se juntou, fez uma fusão com a Towers Watson. Então, Willis como corretora de seguros global e a Towers Watson uma consultoria muito importante, né, no mundo corporativo. Eles se juntaram e criamos aí uma empresa, naquela época, uma empresa gigante, né, com uma proposta de valor que abraça quase todas as questões que a gente tem no mundo hoje, né? No mundo corporativo. Em 2020, a Aon, uma das nossas maiores concorrentes, fez uma proposta de compra desse grupo, da Willis Towers Watson, à época, e esse processo foi aceito, essa oferta, e esse processo durou 15 ou 16 ou 17 meses, mais ou menos, e no final chegou-se à conclusão que não ia ser feita, né? Então, a Willis Towers Watson, de fato, era a empresa que tinha sido comprada, Uhum. então passou por um processo difícil, né, de estagnação, se eu pudesse dizer assim, um pouco, por esses 15, 16 meses, sem poder tomar muita decisão, sem poder atacar muito o mercado de forma muito agressiva, e aí de um dia para o outro não acontece a fusão, então eu estava do outro lado, né, e a empresa, a Willis Towers Watson, na época, me convidou para assumir uma posição aqui na empresa para reiniciar esse processo de transformação. Então, esse processo de transformação teve a ver com, acho que uma estratégia muito inteligente da empresa, né, de reposicionar a empresa, não somente a marca, né, e tinha a ver com 3 verbos, né, transformar, simplificar e crescer, né? São verbos muito simples, mas são verbos. Verbos Sim, significam que são ações que ações. não terminam, né? Não tem fim. Então a gente está sempre transformando, simplificando e crescendo, né? E nesse processo de simplificação criou-se vamos dizer assim, a marca WTW, né? Para simplificar toda o nosso posicionamento frente ao mercado, né? Então esse foi um pouco do início aí desse reposicionamento e do início de uma nova estratégia para a empresa para voltar ao mercado com a fortaleza que a gente tinha antes desse processo que não foi bem sucedido.
Dizem que quando você é mordido pela mosquinha do seguro, você continua no mercado, é difícil sair, né? O Fábio saiu, Sensacional. mas é isso, É um né? setor fascinante, É um o setor, mercado. não, eu sou apaixonado, né? Sou apaixonado pelo mercado, vou dizer de seguros, mas acho que o mercado de riscos de maneira geral, porque a nossa vida, ela é cercada de riscos, né? Sim, As corporações são cercadas de riscos, né? E quem souber gerenciar o seu risco da melhor maneira possível é quem tem sucesso empresarial ou pessoal. Então, quando você se arrisca muito na sua vida pessoal e você não toma as precauções necessárias, você pode se dar muito bem, pode se dar muito mal. As empresas da mesma forma, né? Então elas assumem vários riscos e se a gente souber ajudar as empresas a gerenciar os seus riscos, a gente contribui para que eles tenham sucesso na sua jornada, né? Então é fascinante por causa disso. E a gente acaba entendendo de diversos mercados, né? diversos mercados, diversos assuntos, diversos temas, e a gente entra em profundidade em vários temas, Acho que isso tem um pouco a então é ver com a fascinante. comunicação também, né? Porque Tudo a ver, toda hora é um mercado novo, um assunto novo, né? tudo a ver com comunicação, né? Comunicação não somente interna quanto externa, né? E você poder, acho que comunicação começa por ouvir, né? Sim. Então você tem que ouvir muito para poder entender e poder comunicar com expressão, com conteúdo. Eduardo, agora conta um pouquinho para mim. Tem uma curiosidade aqui sobre a WTW, que o mercado de seguros é baseado muito na confiança, né? A gente vê um mercado altamente competitivo, né? Tem muitos players grandes, internacionais, também como vocês. Como é o desafio de manter esse legado, né, que vocês construíram com marcas anteriores, como você bem explicou na primeira pergunta, né, que a Fê fez, e ao mesmo tempo criar uma nova identidade com um olhar para o futuro e manter essa confiança e manter na cabeça do cliente a marca de vocês, o legado que vocês construíram. Como que é isso? Eu acho que assim, não é somente na nossa indústria, né, mas acho que em todas as indústrias é um mercado muito feito de pessoas, né? Se você olhar bem, a gente não produz nenhum parafuso, né? A gente não produz nada tangível, né? A nossa produção é de valor, né? Valor é entregue através das pessoas, né? Então, o relacionamento é importantíssimo, né? A motivação das pessoas, o entendimento das necessidades do cliente. Então, é assim que a gente acaba construindo essa confiança de que a gente vai entregar aquilo que foi combinado, né? Então, a gente também tem uma máxima dentro da WTW que é entregue aquilo que foi prometido, né? Então a gente não se compromete com o inatingível, o impossível, a gente deixa tudo muito bem claro e a gente entrega aquilo que a gente prometeu, tentando alinhar expectativas com os clientes, né? Então é alinhamento de expectativa toda hora, a todo momento. Isso gera confiança, né? Porque você sempre está entregando de maneira consistente aquilo que você se comprometeu a fazer, né? Acho que é um pouco isso. E quando a gente fala de comunicação, você mesmo anteriormente falou de comunicação pública interna, comunicação com externa, né, imprensa, mídia, enfim, como que vocês pensaram essa reestruturação de marca? Vamos falar primeiro do público interno, como foi esse trabalho e quais foram os desafios nesse percurso? Eu acho assim, antes de ir para fora, a gente tem que ter um alinhamento interno importante, né? Qual que é o alinhamento interno? Primeiro, a gente tem que cascatear os objetivos estratégicos, qual que é o planejamento, quais são os indicadores, qual que é a estrutura, qual que é a governança que a gente vai ter, qual que é o perfil adequado de pessoas que a gente precisa ter. Então, assim, todo o planejamento estratégico, ele precede a qualquer ida ao mercado, a ir ao cliente, né? Então, a gente começou logo foi em 2021, final de 2021 que terminou esse processo. Em 2022, a gente já realinhou e alinhou totalmente o plano estratégico dos 3 anos e cascateou e trouxe toda a liderança para junto, para perto da gente, para que a gente pudesse transmitir tudo isso a todos os nossos colegas de maneira consistente e uniforme. Uma vez entendido internamente aonde a gente queria chegar, a gente usa aqui uma expressão que a gente chama de norte verdadeiro, né? Qual que é o norte verdadeiro? Aonde a gente quer chegar daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, daqui a um ano? Quem a gente quer ser? Como que a gente, quais são os indicadores de performance que a gente tem que cuidar?
quais são os planos estratégicos, os planos de ação, as estruturas, as pessoas. Então, a gente deixando isso muito bem claro, aí é fazer o acompanhamento, que a gente chama aqui de gerenciamento diário, né? A gente acaba fazendo um gerenciamento diário dos indicadores, da performance, etc. E isso transparece muito para quem está de fora. Aí a gente consegue ir para o mercado, ir para o cliente, e entregar uma mensagem única, sabendo falar sobre a empresa, sabendo divulgar a empresa e impulsionar essa energia positiva que a gente conseguiu criar dentro de casa, né? Eu acho que é tudo uma questão de energia, né? Energia e consistência no discurso. Comunicação sempre é um desafio, né, Fê? Sempre. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre conexões e hábitos de informação, né? Suas fontes de inspiração em termos de informação. O que te inspira no dia a dia, Taka? Quais são suas principais fontes de informação? Como que você mantém atualizado, mesmo com a agenda de um CEO, que é uma agenda que a gente sabe que é um desafio, né? O dia a dia. Como que você se mantém atualizado? É uma pergunta engraçada, porque eu não tenho, assim, eu não sou sistemático, né? Eu não sou aquele cara que, assim, todo dia acorda, abre um jornal, agora não mais, né? Você entra na internet, vai ver a notícia, né? Além da agenda de CEO, tem a agenda pessoal, né? Então, assim, eu nunca deixei de lado minha agenda pessoal, né? Filho, casa, cachorro, né? Acho que as pessoas me veem aí no dia a dia, né? E essa é a minha resposta, né? Eu busco inspiração muito no dia a dia, nas coisas simples, né? Então, assim, eu vou assistir um futebol, né? Às vezes me convidam para ir num camarote, num lugar, assim, não, eu quero comprar o ingresso, eu vou lá na torcida assistir, porque eu quero sentir aquela coisa. Eu acho que ir no local, ver o que está acontecendo, vir aqui no escritório, conversar com um, conversar com o outro, sentar do lado, ouvir o que está acontecendo, eu acho que isso que me traz a informação do dia a dia, né? Porque a informação todos acessam tudo quanto é tipo de informação, né? Não sou eu que tenho a pretensão de, eu sou o dono da verdade, eu vou pegar essa informação. Então, acesso às informações, jornais, revistas, livros, etc., podcasts, né, YouTube, todo quanto é tipo de informação, mas, assim, é na vida real, no dia a dia que Você eu falou de busco time esse... de futebol, qual a tua cor do coração? Será que Pergunta entrega fora do aqui? roteiro, né? As pessoas sabem aqui que ou você torce pro Palmeiras ou você chama Eduardo aqui na corporação. Olha só, hein? Não sei se Você tá feliz, por isso tá com sorriso no rosto, a gente não Palmeiras pode ganhando falar tudo. mesmo, né? Não podemos Mas falar. já sofri bastante, viu? E em termos de network, você troca com outros líderes? Como é isso no seu dia a dia? Você tem uma rede? Porque a gente fala que a posição de CEO é muito solitária, né? Sim. Muitas vezes. Como que é essa troca com esses outros líderes? Eu faço trocas assim, não tenho nada assim formalizado, nada sistemático, né? Logicamente, nesse mundo, a gente acaba se encontrando com várias pessoas ao mesmo tempo, clientes, colegas, mercado. Então, eu estou sempre trocando de maneira incidental, né? Não tem nenhuma agenda assim formal para trocar informação, né? Logicamente, essas agendas assim incidentais, né? Elas são mais vamos dizer, não são tão transparentes, né? As pessoas querem contar aquilo que é a parte boa do que eles estão passando, né? Mas concordo com você, é uma agenda muito solitária, né? É difícil você compartilhar e conseguir trocar ideias assim em um nível mais estratégico com outras pessoas. Você falou um pouquinho da questão da comunicação, quanto você dá importância para a comunicação, para o networking. Agora eu queria perguntar para você como que, dentro dessa agenda que você falou que você divide em várias caixinhas, né? Agenda pessoal, agenda de trabalho, também do lazer, do descanso, né? Esse equilíbrio, né? Entre a vida pessoal e profissional. Como que você lida também com as demandas de marketing e comunicação? Como você se organiza para isso? Que é um grande desafio também para o CEO, né? A gente não basta ser CEO ou executor, a gente também tem que saber se comunicar bem. Como que é isso para você?
Eu tenho assim, eu acho que a comunicação para mim é chave em tudo que a gente faz hoje, principalmente no mundo corporativo, mas também no mundo pessoal, né? Hoje a gente vê aí vários casos aí acontecendo, né, de questões pessoais sendo pontos de discussões no mundo inteiro, né, sobre as corporações, né? Então, primeiro, a gente tem um planejamento muito forte em relação à marketing de comunicação. A gente já define uma regra de marketing e comunicação no começo ou no final de um ano para o próximo ano. Então, isso já existem, já existe o calendário formal para tudo isso, né? Evento, comunicação, eh, como comunicações para a empresa inteira, né? Town halls, que a gente chama, comunicados, que tipo de mensagem que a gente vai passar por que tipo de mídia, como que a gente vai fazer isso, né? E a régua de comunicação para o externo, né? Que é também através de eventos, através de relações públicas, institucionais e divulgação de produtos, podcasts, enfim. Então a gente já tem uma coisa extremamente organizada, né? E eu estou à frente de tudo isso, sempre validando todas essas questões. Quando surge um assunto pontual, a gente para a equipe e fala, não, vamos mudar o formato, né? Vamos mudar a forma de fazer isso, né? Então, acho que para mim é parte prioritária na minha agenda falar sobre isso, né? Porque hoje você não basta só fazer, né? Você tem que fazer, Comunicar. mostrar que está fazendo, porque as pessoas hoje não trabalham mais no formato comando e controle, né? Elas buscam inspiração, né? Inspiração não é somente no líder do país, né? No seu líder direto, no seu líder lateral, nos seus pares, né? Então, e a inspiração tem muito a ver com comunicação, né? Como a pessoa vê aquilo se materializando, né? Em palavras, em atos. Então, é extremamente importante essa agenda. E acho que no caso de vocês tem um desafio a mais, porque a WTW está presente em mais de 140 países, Sim. né? Então, como que vocês pensam também essa comunicação globalmente, assim? Como que é como que também traduzir aqui para o Brasil essa comunicação que vem muitas vezes de fora? Eu acho que a gente tem, logicamente, a comunicação global, ela é muito mais institucional, Sim. né? Mas a gente busca várias fontes de informação para poder utilizar aqui a nosso favor, né? Desde exemplos como qual que é a política ESG da empresa, como a empresa está se posicionando em relação ao social, governança, meio Uhum. ambiente. Ah, legal. Então tá, essa é a política. Vamos trazer aqui para que a Como a gente gente adapta aqui para internaliza isso, né? Quais são as políticas, quais são os relatórios de um certo produto de seguro, de um certo mercado de energia, né? Então, o mercado de energia no mundo inteiro está funcionando dessa forma. A gente tem uma divulgação de relatórios, resultados, a gente traz aqui para divulgar para os nossos clientes, né? Então, desde fontes de negócio Uhum. até políticas internas e procedimentos que a gente se utiliza dessa comunicação global e a gente dá importância aqui para poder traduzir isso tudo para o nosso público interno e externo. Uma coisa que eu fico sempre curioso é entender a cabeça do CEO, assim, para as decisões estratégicas. Porque a gente sabe que são decisões que Eu são queria muitas vezes entender também. é muito desafiador, né? Acho que aí é a chave do É a negócio. chave do negócio, é o segredo. Mas eu queria extrair esse seu segredo. Queria que você falasse pra gente como que você organiza as suas ideias e toma essas decisões estratégicas no dia a dia. Muitas vezes tem que ser decisões muito rápidas, né? E não pode ser por impulso, né? Tem que ser muito bem pensadas. Você tem alguma metodologia ou uma rotina que te ajuda a manter esse foco? Dá esse segredinho pra gente aqui, pra gente saber um pouquinho mais, aprender com você. Eu acho que, principalmente numa corporação como a nossa, né, que é global, regional, tem corporações mais locais, outras mais globais, a nossa é muito global, né? A gente tem que estar sempre atento, logicamente, à estratégia global, né? Uhum. Eu não posso estar decidindo uma coisa aqui que esteja totalmente fora dessa política global, né? Então, acho que esse é um dos segredos, não é e conseguir traduzir isso de uma maneira que faça sentido. De novo, vem a comunicação, né? Como fazer aquilo que foi pensado por alguém lá fora, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, que faça sentido para o público local, né? Então, esse dia a dia que eu falo, né, de estar conectado ao dia a dia,
me faz transformar essa agenda corporativa numa agenda mais pragmática, mais prática para o público local, né? Que é o engajamento, né? Ninguém faz nada sozinho hoje em dia, né? E tem algumas questõezinhas assim, mais práticas do dia a dia, né? Logicamente sempre tem um post-it, que eu não uso post-it, mas uso um computadorzinho lá, duas ou três assuntos que eu falo, isso aqui Não eu tenho posso que deixar pensar, passar. não posso deixar passar, né? Isso daqui eu tenho que conectar. Às vezes ele fica por meses ali, né? Pendurado, mas me chamando a atenção que eu tenho que tomar assim, montar alguma estratégia em relação àquele tema, aquele assunto, né? Mas ele é muito solitário, né? Acho que tem um pouco a ver com a experiência e tem a ver, assim, mas principalmente com o time que você monta, né? Então, assim, a gente tem, pelo menos aqui na WTW, você usa um time muito bom, né? Que pensa o negócio, pensa a estratégia, pensa o dia a dia, pensa a área corporativa, pensa pessoas, pensa processo. E aí, assim, é ouvir muito o que está acontecendo, o que, que eles estão enxergando, e aí você consegue, talvez com a sua experiência, um pouco de inovação, assim, você fala, pô, vamos por esse caminho então, né? Essas são as decisões, né? Não existe, pelo menos no meu caso, não existe decisão que eu acordei e falei assim, vou fazer assim, né? Sempre vai ter assim, eu acho que é por aqui, mas deixa eu ouvir, entender, juntar as informações e talvez não é bem por aqui, mas é por ali, mas a gente vai fazer, né? Então, é um pouco isso, né? Não tem muito segredo, não. Eu diria que não tem segredo, pelo menos no meu caso. Se você tiver algum segredo. Acho que você falou da questão do time, né? A gente sempre pensa como líder ter pessoas melhores do que a gente, né? Sim, Para gerir o negócio, porque a gente delega confiança, não delarga, né? Como dizem no mercado, né? Delegar é diferente de delargar e sim. ter pessoas melhores que a gente. E falando em time, chegou um momento que Não, eu mas mais. espera aí, antes daí. É Né? só, Tem só mais uma tem pausa. uma pausa. Antes da Opa. gente saber dos interesses pessoais do TACA, eu queria saber o que vem para o futuro da marca da WTW. O que vocês estão pensando para os próximos anos? Só para a gente Eu acho que a gente já, até globalmente, a gente definiu, né, no começo desse ano, quando a gente teve aquele processo da Willis, Towers Watson, eram duas marcas, dois nomes muito conhecidos e muito importantes no mercado. A gente teve esse processo da WTW, que foi um momento, foi uma necessidade da gente um pouco apagar aquele passado recente que não deu muito certo e criar uma nova identidade e tal. Mas a gente já em janeiro a corporação entendeu o seguinte: os clientes gostam da Willis e gostam da Towers Watson. Então a gente já criou a WTW Willis, WTW Towers Watson. Então esse talvez seja o grande ponto aí de validação de tudo aquilo que a gente fez, que deu certo. Eu acho que com WTW a gente conseguiu voltar ao mercado, né? De uma maneira muito forte e os próprios clientes estão nos pedindo isso, né? Eu gosto do nome, né? Eu sempre tive uma experiência excelente com vocês, né? Experiência muito boa. Então quero que vocês atuem com essa experiência que eu tenho do do passado. passado. Então acho que esse para mim é a grande novidade que a gente tem aí para frente. Esse é o tal do foco no cliente, né? Exato. Ouvir o cliente, acho que É é fundamental, né? É isso. E agora falando em cliente, em time, em união, a gente queria saber um pouquinho mais sobre as suas influências e recomendações culturais. Porque muito do que a gente se molda como pessoa, como profissional, está muito influenciado ao ambiente que a gente vive com a nossa família, com as nossas influências, que a gente consome, né? que a gente consome no nosso dia a dia. E a gente queria entender um pouquinho o que você está consumindo, até para a gente poder aprender um pouquinho também, né, com as suas experiências. Então a gente vai fazer um bate-bola aqui com você. Um livro que marcou a sua trajetória. Tem algum especial e por que ele marcou? Tem um livro que eu não sou de ler muito livro, né? Eu tive uma experiência de estudo de engenharia, pós-graduação e um monte de coisa que eu fiz que eu cheguei a uma época da minha vida e falei assim, cansei de ler coisa e de estudar, então, mas eu sempre li muito, né? E um dos livros corporativos que eu achei mais legal foi o Rápido e Devagar, Rápido e devagar. acho que é Daniel Kahneman, se eu não me Kahneman. engano, que fala muito sobre esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Que é um momento de é tudo muito rápido, né? Você tem que tomar decisões rápidas, ao mesmo tempo
você tem o seu tempo, você tem a sua velocidade, você não pode falhar. Então acho que tem uns ensinamentos legais ali nesse livro, né? Tem um outro que eu li faz muito tempo já, que traz esse dia a dia, que é um livro eu esqueci o nome do repórter, acho que Caio, bom, eu vou lembrar, mas é o Abusado, Ah, sim, é do Caco Barcelos. Caco Isso. Barcelos, isso. Que conta uma realidade que não era a minha realidade, né? Eu sempre vivi em São Paulo, fui para o Rio, morei 2 anos, acho que no Rio, e aquilo, assim, me marcou, né? Porque você vê a realidade de uma outra realidade tão perto de você, que é totalmente diferente, né? Então, esses Sim. são 2 livros que me marcaram um pouquinho aí na minha trajetória. E um filme ou uma série que você tem acompanhado agora ou que marcou você? O filme, para mim, sempre vai ser o último, né? Esse da Fernanda Montenegro, Ainda Estou Ainda Aqui, estou aqui. né? Eu acho que a interpretação e o roteiro foi muito legal. E uma série, eu assisti uma série que me marcou muito, que chama Falda. Hoje você vê essa guerra, né, Israel-Palestina, Uhum. e você, nessa série, Falda significa caos, né? Então ele retrata muito bem e te dá as razões um pouco por trás de toda essa briga que está acontecendo hoje, né? Então eu recomendo assistir essa série. E você está aqui em São Paulo e tem muita coisa cultural acontecendo, né, em São Paulo. E o que que você recomenda? O que que vale a pena? O que que você tem consumido aqui em São Paulo? Ou fora de São Paulo também, né? São Paulo muito pouco, né? Recentemente eu fiz uma mudança um pouco na minha vida, eu tenho ido mais para Florianópolis, né? Então eu recomendo ir para Florianópolis. Eu ia falar isso. E tem alguma uma questão cultural que você recomenda lá em Florianópolis que você A praia, vai à né? praia? Qualidade de vida. É a qualidade de vida. Não, mas tem uma experiência que eu sempre fiz e sempre faço. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 20, hoje tem 24, a minha filha tem 21, né? Desde que eles tinham 3 anos, 4 anos, 5 anos, assim, a gente sempre viajou junto, né? Eu sempre levei eles para viajar. E eu lembro que todas as viagens que a gente fez para fora do país, a gente fez junto e a experiência do viajar de trem é uma coisa assim muito, muito legal. Porque é diferente da nossa Diferente da realidade realidade, aqui, né? Aqui no é. Brasil é difícil você ter essa disponibilidade e você tá junto, você não tem lugar reservado, ou você tem, é uma experiência, fica 3, 4 horas juntos ali, tem as mesinhas no trem, né, de família, assim, que você consegue ficar. É uma experiência cultural Uma experiência diferente, né? Que a gente cultural, não tá acostumado você com carrega isso, as né? malas, não tem onde botar, aí vem o cara no bilhete, olhar o bilhete, Tiqueteiro. aí seu filho quer ir lá mostrar para ele. Então, assim, é uma experiência em família é, de uma cultura diferente da nossa, que eu acho legal. E uma referência, um líder inspirador que você olha ali, que admira? Olha, hoje, assim, eu estava até falando com um colega agora há pouco, a gente está com uma falta de líderes, né, líderes inspiradores no mundo como um todo, né, não vou nem detalhar isso, mas acho que na minha carreira eu tenho 2 pessoas que me ajudaram muito, né, e que eu tenho uma gratidão enorme. Um é o Tomás Menezes, que hoje é presidente de uma corretora, ele foi presidente da Sul América, ele foi meu chefe na Marche por, sei lá, quase 15 anos, né? Ele me ajudou muito, eu gosto muito dele. E o Marcelo Homburger, que foi meu chefe numa outra corretora que eu tive, e que é um ser humano, assim, fantástico, né? Então você aprende muito do ser humano, e o que é o corporativo, o que é o técnico, você aprende sozinho, né? Então, com essas pessoas você consegue tirar muita coisa do ser humano, né? Então é isso. Bom, a gente está finalizando Sim. esse nosso foco na marca e com muitas novidades, né? Eu queria agradecer a audiência primeiro. Opa! A audiência que tem acompanhado a gente no YouTube. A gente está com uma audiência crescente. Esse último episódio, o segundo episódio da série, a audiência foi impressionante. Assim, eu Que tô bom. muito feliz até com os comentários que as pessoas têm enviado.
Se Prova um você pouco. gosta, curte, compartilha, né? A gente agradece tudo. A gente está presente nas redes sociais. Eu queria agradecer, Eduardo, pela tua presença hoje aqui Eu com que a gente. agradeço. Você recebeu a gente na sua casa, na verdade? Isso, exatamente. A gente invadiu, né? A a gente da- invadiu aqui os seus Voltamos no escritórios. estúdio para vocês. Exato. Queria Não, agradecer. eu que agradeço imensamente, foi um prazer, Prazer foi bate-papo nosso. super legal e fico aí à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda, pela presença. Obrigada a você. E obrigado a você que acompanhou a gente nesse Foco na Marca. Segue a gente lá no YouTube, também no Spotify, Foco na Marca. E manda teu recado lá pra gente. A gente quer saber se você gostou desse episódio, quem você gostaria que a gente convidasse, qual o próximo CEO que você gostaria que a gente convidasse. Escreve aqui nos comentários embaixo, aqui no YouTube, e deixa a gente saber um pouquinho aí da sua opinião sobre o Foco na Marca. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Até lá. Obrigada. Obrigado.